Muniz Ferreira, vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nesse tema atual e apaixonante, e que de repente todo mundo é especialista, né? Que é a OTAN, Ucrânia, Rússia, mas antes disso faça aí uma breve apresentação sua. Bom, meu nome é Muniz Ferreira, eu sou professor de História Contemporânea do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha formação acadêmica ela se iniciou com a licenciatura em História na Universidade Federal Fluminense, na década de 80 do século passado. Posteriormente, fiz um mestrado em Relações Internacionais no primeiro curso, né, voltado para essa disciplina, que foi o curso do Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Pesquisei na minha dissertação os investimentos diretos japoneses na economia brasileira, entre 1951 e 1985. Posteriormente, fiz o meu mestrado em História Econômica na Universidade de São Paulo, pesquisando as contribuições intelectuais que Marx e Engels forneceram para uma reflexão sobre os temas da política mundial e das relações internacionais, portanto, no seu tempo, no século XIX, numa época em que a disciplina de relações internacionais ainda não havia sido criada academicamente. Desculpa, você falou contribuições culturais? Não, intelectuais. Ah, bom, eu já ia falar que era o marxismo cultural, já estava ali, né? Não, tá bom. Você nunca vai ouvir essa expressão da minha boca, a não fazer a crítica dela. É uma lenda urbana, né? Total, completa, né? Não, depois a gente fala sobre isso. Depois a gente fala sobre isso também, porque é importante, mas siga aí que eu te cortei. Exato. A minha atuação, né, Você estava falando no mestrado, né? Depois foi para o doutorado? No doutorado que eu pesquisei os escritos que Marx e Engels elaboraram sobre as relações internacionais do seu tempo, sobre a economia internacional, sobre a política internacional e sobre a diplomacia internacional do século XIX, certo? Vários subprodutos dessa tese já foram publicados, agora, proximamente, vai sair um livro com 2 desses escritos. E, na época mais recente, né, eu como pesquisador, como orientador, como professor, quer dizer, sou sempre professor de História Contemporânea, e como pesquisador tenho dedicado aos temas da política contemporânea do Brasil e também ao debate de ideias, né? Mais recentemente, por exemplo, fui coautor de uma obra sobre a chamada onda conservadora, né, que se abate hoje sobre a sociedade brasileira em vários lugares do mundo, né, publicando um texto... Praticamente um tsunami, né? Eu diria que não é nem uma onda. Um tsunami, exatamente, né? Exatamente lá do direita e esquerda na história, né? Não lembro agora o título todo, normalmente os títulos são tão grandes que eu consigo lembrar posteriormente, mas é justamente combatendo essa noção, quase que um oxímoro do chamado nazismo de esquerda, do fascismo de esquerda, certo? Então, enfim, a minha produção intelectual tem sido voltada mais para o enfrentamento desses temas aí da política contemporânea, né, tanto a nível nacional quanto a nível internacional, e meus textos podem ser acessados do meu perfil no academia.edu, tem lá aproximadamente uns 50 textos aí publicados por mim, traduzidos, também trabalho como tradutor, né? Publiquei ano passado um livro que foi uma coletânea, um livro no qual trazemos uma coletânea de escritos do Marx e do Engels sobre a guerra civil e a abolição da escravidão nos Estados Unidos no século XIX, né? Enfim, é só consultar meu Lattes e na academia.edu para conhecer um pouco daquilo que tem. E você hoje é professor de qual universidade? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito bem. Então agora vamos nesse tema aí que, como eu tinha falado no comecinho aqui, é um tema que todo mundo agora é especialista em Rússia, Ucrânia, em geopolítica, neofascismo, os grupos nazistas da Ucrânia, todo mundo sabe detalhes, eu fico impressionado assim, né? E a OTAN, né? Que acho que vale entender o que é essa organização do Tratado do Atlântico Norte, né? De onde vem a sigla OTAN, e como ela foi se modificando ao longo dos anos para chegar no que é hoje. Mas antes disso, talvez valha você dar uma ideia do que mundo era aquele quando a OTAN surgiu, qual era o contexto em que surge essa organização, quem fazia parte, quais os objetivos,
quem é que contou uma história que era só para o pessoal se ajudar, e aí achando que ninguém ia acreditar que ela ia virar o que ela é hoje, ia estar ali nas bordas da mãe Rússia, né? Dá um panorama aí dessa organização para a gente começar a conversa. É muito boa essa pergunta, né? Porque é fundamental compreender qual foi o contexto que gerou a OTAN e qual o papel que ela tem desempenhado desde então. Então, acho que é muito importante chamar atenção para o fato de que a OTAN ela é uma instituição, talvez a primeira instituição internacional que cristaliza, digamos assim, a atmosfera da Guerra Fria, certo? Vamos lembrar que o mundo sai da Segunda Guerra Mundial, de certa forma, impulsionado por uma ideia, por um desejo de cooperação internacional. Isso vai estar inscrito, por exemplo, na Carta do Atlântico, que vai ser a Carta das Nações Unidas posteriormente, e a Organização das Nações Unidas ela vai ser construída sobre a ideia da segurança coletiva, da cooperação internacional, da resolução pacífica dos conflitos e da não intromissão de um Estado nos assuntos internos de outros Estados, né? Então, isso correspondia plenamente àquele clima de cooperação internacional que se disseminou no mundo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Já a partir de 1946 e 47, a atmosfera internacional começa a mudar. Em 46, a gente tem o célebre discurso do ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill, em Filton, nos Estados Unidos, em que ele fala sobre a existência de uma cortina de ferro na Europa Oriental, certo? E, posteriormente, meses depois, a gente vai ter a publicação no New York Times de um artigo que foi escrito pelo, então, embaixador dos Estados Unidos em Moscou, chamado George Kennan, que ele assina com o pseudônimo de X, né? Ou seja, X, onde ele chama a atenção dos Estados Unidos para as características, segundo ele, expansionistas, agressivas da União Soviética. Então, esses dois pronunciamentos eles vão inspirar uma mudança na política dos Estados Unidos em relação à União Soviética, que até então havia sido uma política de cooperação e agora vai se tornar uma política, a princípio, de contenção. Os Estados Unidos vão procurar, através da sua ação e de seus aliados, conter a possível, a suposta ameaça soviética, ameaça de expansão da União Soviética e do regime que ela incorporava em direção ao Ocidente, particularmente em direção à Europa Ocidental. No entanto, a primeira iniciativa no sentido de criar uma organização voltada para esse objetivo não foi realizada pelos Estados Unidos, mas sim pela França e pela Inglaterra, que em 1947 vão assinar um tratado, que é o chamado Tratado de Dunkerque, em português, né? Dunkirk em inglês, Tratado de Dunkerque, na qual essas duas potências se comprometem a estabelecer um acordo, um pacto voltado contra um eventual ataque da União Soviética. Pouco tempo depois, os Estados Unidos e mais um conjunto de 7 outros estados, né, vão estabelecer aquilo que vai ficar conhecido como, a princípio, né, o Tratado do Atlântico Norte, que vai se converter em abril de 1949, em 4 de abril de 1949, na organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que nós chamamos de OTAN, né, internacionalmente conhecido como NATO, inclusive em Portugal também eles chamam de NATO. Antes de você detalhar essa formação da OTAN, e você citou Dunkerque, né? Esse nome, esse local, porque aconteceu uma batalha ali importante, tem até um filme, né, que tem alguns anos que fala. Você pode contar por que escolher esse nome aí? Ótima pergunta. É um local bastante emblemático, né? Ali, em Dunkerque foi travada a última batalha dos exércitos anglo-franceses contra as forças alemãs que invadiam a França, contornando a França pelo norte ali, pelos Países Baixos. Dunkerque fica na Bélgica, então foi um local onde o último reduto de resistência das forças conjuntas anglo-francesas foram encurraladas pelas forças alemãs e foram literalmente jogadas no Canal da Mancha. Né? Foi preciso que o governo britânico fizesse uma grande operação para resgatar o máximo possível de soldados, de combatentes, né? Requisitando até lanchas esportivas dos habitantes do Reino Unido para que fossem tirados ali aqueles soldados. Então, essa cidade ela ficou notabilizada por esse fato, né?
foi o local, digamos assim, onde se travou a última batalha de resistência das forças francesas e inglesas contra o avanço das forças alemãs em 1940, né? E elas foram derrotadas pelos alemães nessa batalha específica. Foram derrotadas. Olha Então, que a ideia, interessante. né, o tratado ter sido assinado ali significava que eles iriam, a partir daquele momento, tomar medidas para que aquilo não voltasse a acontecer. Né? Para que o velho nunca mais, né? O famoso nunca mais. O famoso Exatamente. nunca mais, né? Isso, justamente. Né? Quer dizer, eu imagino isso, né? Eu nunca li nada especificamente, mas eu acho que... Sim, mas é um local emblemático, né? Isso. Hã? É um local emblemático, né? Faz todo sentido. Isso. Exatamente. Então, Bom, aí em 49 sai a OTAN. Quem é que fazia parte ali naquele começo? E a ideia, você já tinha dito ali, que era promover a paz, se atacar um, atacou todos, se um invadir, tem que invadir, todo mundo invade junto, tipo aquela coisa de vizinhança, né? A princípio, quer dizer, estatutariamente, a OTAN é uma organização defensiva, certo? O seu artigo 5º estabelece exatamente esse princípio que você colocou aí, né? Um ataque armado contra um dos integrantes da aliança deve ser considerado um ataque contra todos os integrantes da aliança e, portanto, todos os demais integrantes, eles estariam comprometidos com a resposta a esse ataque. Portanto, com a defesa daquele membro que for atacado, né, militarmente por uma potência exterior ao tratado. Então, essa era a noção importante, certo? Aí eu pergunto para você, Carlos, de 1949 até os dias de hoje, você sabe quantas vezes quantas vezes esse artigo, que é o artigo 5º do Estatuto da OTAN, foi invocado para organizar uma resposta armada contra outro Estado? Sei. Uma única vez. Uma vez? Contra qual? Foi lá na Bósnia? Foi em 2001, após o ataque às Torres Gêmeas. Foi a única vez na história da organização em que esse dispositivo estatutário foi invocado, né, no sentido de organizar uma resposta militar da OTAN. Daí a justificativa, Estados Unidos, um dos criadores da OTAN, foram atacados, todo mundo tem que entrar na briga e foram arrastados para o Afeganistão e depois para o Iraque. Exatamente, exatamente. Só que antes disso acontecer... Malandragem, os caras lá em 49... Só que antes disso acontecer, a OTAN já havia realizado algumas operações militares. Por exemplo, também é sintomático o fato de que, no auge da Guerra Fria, ela não realizou nenhuma operação militar. As primeiras operações militares que a OTAN vai realizar vão ser já no contexto do declínio da Guerra Fria, mais especificamente entre 1990 e 1991, que foram as operações militares contra o Iraque por ocasião da invasão do Kuwait. A Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra do Golfo. Posteriormente, a OTAN vai realizar outras operações militares no contexto da Guerra Civil Iugoslava, né? Vai atacar forças sérvias, né? E forças sérvio-bósnias no conflito da Iugoslávia entre 92 e 95. Isso é muito interessante, porque se você pensa a OTAN criada no contexto de 1949, né? Não havia o chamado, né? Vou botar muitas aspas aqui, o terrorismo islâmico, né? O Ocidente estava ali, eu lembro, enfim, mas aí é mais depois da Primeira Guerra Mundial, né? Você pega até aquele filme lá, o Lawrence da Arábia, né? Em que quem não viu deveria ter visto, porque a gente vai dar um monte de spoiler aqui, né? Porque ali está uma das origens dessa confusão toda no Oriente Médio, né? Quando eu lembro que as tropas inglesas ali com o Lawrence, ele vai com os beduínos ali, né? Não sei se são os beduínos, mas os árabes, eles cruzam ali o deserto, né? E atacam ali algumas capitais. Me corrija aí depois as bobagens que eu estiver falando, ou se eu estou tirando muita licença poética lá do filme, né? Mas uma das cenas finais, eles estão reunidos lá no gabinete, não sei se é no Egito, e aí tem um lord inglês que é ministro de alguma coisa, e aí ele comenta, eles estão distribuindo as empresas
quem vai ficar com a empresa de energia, quem vai ficar com tal coisa. Aí o Lawrence está ali, né, chocado, né? Acabou a ingenuidade dele naquele momento, né? Ele achando que estava numa luta, sei lá o quê, pelo menos é a ideia do filme. E aí alguém fala, não, mas a empresa de energia aqui, não sei se foi do Egito, tem que ser de bandeira egípcia, tem que ser nacional. Aí o cara da Inglaterra fala, tudo bem, vai ser uma empresa egípcia, de bandeira egípcia, mas controlada pela Inglaterra, né? Então, a gente deu um salto aí, né? Mas você vê que quando... vai anotando aí para você me corrigir. Quando os caras pensam a OTAN em 49, estavam pensando naquele contexto da Segunda Guerra. Ninguém ia imaginar que depois, já imaginavam que ia ter um ataque nos Estados Unidos, né? Feito por um pessoal que estava lá no Oriente Médio, na Ásia e tal. Mas não sei, quem pensa em geopolítica, não sei se eles pensavam isso naquela época, é uma coisa meio totalmente interessante demais, né? Você pensar que, sei lá, 50 anos depois, né? 1949 para 2001, os caras vão invocar esse artigo e levar as tropas, as forças militares da OTAN, para defenderem os Estados Unidos, né? Defender, entre aspas, assim também, lá no Afeganistão, né? Fora da Europa, fora dos Estados Unidos. Faz uma correção enorme dessas coisas que eu lancei aí. Então, deixa eu começar só fazendo um breve comentário sobre o Lawrence da Arábia, né? Uhum. O contexto ali é um contexto bem diferente. O adversário era outro. O adversário era também uma potência euroasiática daquela época, mas era o Império Turco-Otomano, né? Inimigo da Inglaterra, da França, que na época se aliavam com a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, a ação do Lawrence da Arábia ali era no sentido de minar a dominação turco-otomana sobre a região ali do Oriente Médio, porque toda aquela região do Oriente Próximo, do mundo árabe, islâmico, era protetorado turco-otomano, inclusive o Egito, inclusive a Arábia Saudita. O que aconteceu? Com a derrota da Turquia na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, elas assumiram o controle daquela região em nome da Liga das Nações, que foi criada em 1919 como a primeira tentativa de uma organização internacional para gerir os conflitos, etc. Essa minha referência foi muito simplista, né? Mas eu estava pensando o seguinte, que parte das confusões que a gente tem até hoje no Oriente Médio, ali também estaria uma das origens ou não? Coisas que foram se acumulando. Sim, eu acho que a origem dessas confusões se encontra na expansão ocidental em direção ao Oriente. Isso aí até me lembra, eu já mencionei as aulas de história que eu fazia no ginásio, né, quando ainda era ginásio, e aí tem a ver com isso, você falou expansão, me remeteu a isso. Quando você ia estudar história antiga, medieval, Império Romano, era assim, as expansões do Império Romano. E aí, quando os caras iam voltar, a invasão dos bárbaros. Pois é. Você vê que já o nome, você na escola, você já começa a aprender. Não, o Império Romano estava se expandindo, levando a civilização. Aí vem esses bárbaros e voltam destruindo tudo. Como é que pode uma coisa dessa, né? As deturpações que vão sendo construídas na mente das pessoas. Exato. Os árabes invadiram a Península Ibérica. Os cristãos libertaram a Terra Santa, né? Exatamente. Essas distinções, elas estão presentes até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, Inglaterra e França estabeleceram a dominação ali sobre o que eram os antigos protetorados do Império Turco-Otomano, né? Que incluía até o Egito, que você mencionou aí, mas isso foi feito em nome da civilização, etc. Sempre. Mas, Carlos, eu acho assim, que não dá para a gente estabelecer uma linha direta entre aquele momento da expansão do colonialismo, né, e já do imperialismo ocidental em direção ao mundo oriental, digamos assim, em direção ao Oriente Médio, ao Extremo Oriente, aquilo que vai acontecer na década de 90. Né? Na década de 90 você tem um outro momento que está acontecendo ali, é que aquela conjuntura, digamos assim, de média duração da Guerra Fria, ela estava cedendo lugar a um outro momento, a uma outra conjuntura, onde novas oportunidades estavam sendo criadas, inclusive a oportunidade de você retomar um processo de expansão dos capitais, por exemplo, e também do controle
geoestratégico e geomilitar das potências ocidentais, muito nomeadamente dos Estados Unidos, sobre áreas onde antes a existência de uma situação de equilíbrio de poder com a União Soviética não permitia aos Estados Unidos entrarem. Não, por exemplo, dá para imaginar, o Afeganistão, por exemplo, ele ficava no perímetro, vamos dizer assim, de defesa da União Soviética, certo? Seria inimaginável os Estados Unidos de mandarem tropas para o Afeganistão, como não mandaram durante o período em que a União Soviética esteve militarmente no Afeganistão. Entende? Então, a presença da União Soviética, a correlação de forças que existia no plano internacional, inibia esse tipo de ação expansionista. No momento que a União Soviética já entra num franco declínio, né, já está nos seus estertores, já estava pactuando, inclusive, digamos assim, que seria um mundo pós-Guerra Fria, e inclusive pós-soviético, soubessem os dirigentes soviéticos, soubessem Gorbachev ou não, então os Estados Unidos se sentiram à vontade, inclusive, para mandar tropas para o Afeganistão, para o Iraque, ali em 90, 91, certo? E em 2001, no mundo que você já não tinha mais a União Soviética, né? Os Estados Unidos eles entram no processo de reordenamento geopolítico, geoestratégico e visando, inclusive, objetivos geoeconômicos, mundo afora. Depois eu quero fazer algumas considerações sobre essa questão da geopolítica. Você falou que todo mundo agora virou especialista em geopolítica, né? Quando eu sou professor de geopolítica, eu queria fazer algumas considerações depois sobre isso. Até eu estou aqui analisando aí, né, te cortando e tal, dizendo. Parece me lembra aquele episódio da Globo News ali em que um professor de história do Brasil, um professor brasileiro que mora em Moscou, especialista em Rússia, estuda há anos, falou na Globo News, e aí o Jorge Pontual, assim que o cara terminou, o Jorge Pontual destruiu o cara, foi super grosseiro, agressivo, o cara não pôde voltar, né? E aí Pontual ainda falou, um professor de história que não conhece história, né? Imagina. Porque no jornalismo tem uma das máximas é o seguinte, que todo médico acha que é Deus, o jornalista tem certeza. Então, por aí você vai. Mas vamos voltar lá, então. Você quer primeiro destruir a minha análise geopolítica do Lawrence da Arábia, antes de entrar na OTAN em 49, ou já vamos para a OTAN? Quem eram os países? Quais eram as fronteiras que eles atuavam? Vou deixar você aí. Vou fazer o contrário do Jorge Pontual. Vamos lá. Coitado, Carlos, eu não tenho a menor hipótese disso. Não tem como destruir a sua análise. Sua análise está corretíssima. A interpretação que você faz do filme está corretíssima, né? No meu entender. E, inclusive, essa percepção que você coloca do Lawrence num certo momento, ao perceber que, de alguma maneira, ele foi um instrumento, ele foi um joguete. Ele estava na guerra híbrida, sem saber. Imperialismo, exatamente. O instrumento da guerra híbrida sem saber. Não, sua análise é impecável. Eu só acrescentei alguns elementos da contextualização para mostrar as diferenças, para entender o seguinte, que a política internacional é dinâmica. E as decisões que são tomadas, elas são tomadas em face da conjuntura, das transformações. Então, quando se criou a OTAN em 1949, ninguém imaginou como é que a Guerra Fria ia acabar, ninguém imaginou quais seriam as oportunidades que iam surgir no momento em que a União Soviética fosse neutralizada. A OTAN surge com o objetivo, declarado por eles, de conter um eventual ou um imaginário expansionismo soviético pela Europa, né? Por isso, inclusive, ela, estatutariamente falando, tem um caráter defensivo. Entendeu? Mas o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que esse caráter defensivo, digamos assim, ele foi observado durante a Guerra Fria, né? Com o declínio da Guerra Fria, você tem a OTAN praticando ações ofensivas que sequer estão previstas no seu estatuto, certo? A intervenção da OTAN, tanto no Iraque, né? O Iraque invadiu o Kuwait, não invadiu um Estado-membro da OTAN, certo? A guerra civil da Bósnia era uma guerra civil da Iugoslávia dentro de um Estado federativo. Não havia justificativa nem no Estatuto da OTAN para que a OTAN interviesse ali. Só se uma das forças tivesse atacado um país vizinho, né? Exatamente, nenhum país da OTAN foi atacado. Isso. Certo? Nenhum país da OTAN foi atacado. Nessa época, a OTAN já tinha 12 países. A Turquia, lá do Lawrence da Arábia, aderiu à OTAN em 52, juntamente com a Grécia. Entendeu? E, por exemplo, a questão do Afeganistão,
Que evidência havia de que foi o Afeganistão que organizou o ataque às Torres Gêmeas? Até nos elementos que foram apresentados, elementos de prova, digamos assim, que foram apresentados pelas autoridades estadunidenses sobre os autores do atentado, o que mais tinha ali era saudita e egípcio. Então, se fosse para a OTAN, de acordo com os seus estatutos, né, atuar contra um país responsável por aquele atentado contra os Estados Unidos, se é que foi, não quero entrar nessa discussão aí, não quero trazer a toda na teoria da conspiração que os próprios americanos exatamente, tem números. Exatamente. Cadê o avião do Pentágono que ninguém nunca viu e tal? Isso, tem várias, né? Várias. Dá para fazer um programa só sobre isso aí. Mas, vamos deixar essa parte para o Brasil Paralelo fazer um documentário. Perfeitamente. Então, assim, não havia nenhuma evidência, né, que justificasse o ataque contra o Afeganistão. E outra coisa, existe uma organização que foi o contraponto da OTAN, né? Uma organização que ficou conhecida aqui no Ocidente, pela imprensa ocidental, como Pacto de Varsóvia. Mas peraí, você está dando um pulo grande. Volta ali em 49, quem eram os países membros, quantos eram, onde é que estavam essas fronteiras, porque o Pacto de Varsóvia ele seria uma resposta, né? E veio depois, né? Como diria o mestre lá, as consequências vêm depois, né? Então... Quem são os fundadores? Quem são os fundadores da OTAN em 1949? Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Holanda, né? Portugal, Reino Unido. Esses são os 9 fundadores da OTAN. Em 1952, aderem Grécia e Turquia. E em 1955, aí é o que vai desencadear a criação do Tratado de Varsóvia. A Alemanha Ocidental é incorporada à OTAN. Né? A RFA. 1955. Quer dizer, a Alemanha que estava dividida ali no meio, aí os russos, aí não. Aí botaram o pé aqui no quintal, não pode. Exatamente. Tem um coelho, pulou a cerca e está comendo a cenoura aqui no meu quintal. E não é só isso, toda a ordem internacional que se construiu do pós-guerra foi contra a Alemanha. Né? Foi contra o militarismo alemão. Né? Foi para impedir a Alemanha de voltar a ser uma potência militar. E o que acontecia quando a Alemanha entrava na OTAN? A OTAN promove a Alemanha a uma potência militar. Exatamente. Exatamente. Então, é esse que vai ser o fator essencial que vai desencadear o processo de criação de uma organização militar, né, alternativa, digamos assim. Então, a OTAN já começa a cutucar a mãe Rússia lá em 55, ó. Em 49, né? Ele é criada contra a União. Né? Sem dúvida alguma. Mas em 49 ainda estava sob o manto da guerra híbrida. Não, isso aqui é uma coisa nossa aqui. Se alguém nos atacar, se essa Alemanha surgir um outro Hitler e tal, não tem nada a ver com vocês, hein, União Soviética. Fiquem tranquilos aí. Sim. Inclusive, é importante falar o seguinte: a OTAN ela era um acordo, mas era meio frouxa até a Guerra da Coreia. Que foi em? No início da Guerra da Coreia. Que ano? 1950, 51. Né? Antes da Alemanha Ocidental entrar. Isso. Aí, a partir de 51, é que a OTAN vai efetivamente constituir um dispositivo militar efetivamente organizado, né? Com as bases militares, com a organização, né? dos exércitos, das forças militares, etc. Certo? E... Cada país fornece uma quantidade de tropas, um comando unificado. Fornece, exatamente. Disponibiliza tropas, disponibiliza equipamento militar, disponibiliza bases militares, disponibiliza armas como, por exemplo, porta-aviões, né? Bases de lançamento de mísseis, aeroportos, certo? Então, essa estrutura propriamente militar ela só vai se consolidar a partir de 1951. E só em 52 é que ela vai ter um secretário-geral, que é um líder civil, que até então, né, só participavam do comando da OTAN, né, os generais, né, a alta oficialidade militar dos países membros, e sempre o alto comandante da OTAN é um estadunidense.
Então, a partir de 52, cria-se um secretário-geral, que vai ser um indivíduo civil, que vai ser uma espécie de relações públicas da OTAN, né? É o cara, digamos assim, que... A rainha da Inglaterra. Eu diria que mais, né? Porque não é só uma figura simbólica, é uma figura que cumpre uma função, que é isso que eu estou chamando de uma função de relações públicas. É o cara que dialoga, né, com governos, né, com instituições internacionais. É uma espécie diplomata, né? A parte diplomática, se não der certo, eles chamam os generais. Exatamente. Como Bolsonaro falou, né, quando a saliva não funciona, a gente pega a pólvora. Né? Isso. E aí, agora, naquele momento, esse que você está citando aí, 50, 51, você começa a se estruturar essas forças com armas, contingentes dos vários países que integram a OTAN, mas isso era uma coisa ainda da OTAN mesmo, né? Porque hoje você tem, eu não sei se tem a ver, se é a mesma coisa ou são coisas diferentes, bases americanas na Europa, ou essas bases americanas elas estão dentro do contexto da OTAN, ou se são coisas separadas. Por exemplo, tem base, eu sempre ouço assim, né, tem um problema lá no Iraque ou no Afeganistão, aí os caras vão lá e resgatam os americanos, o que levam para uma base americana na Alemanha, que é meio caminho ali antes de ir para os Estados Unidos. Tem um hospital militar americano na Alemanha, onde eles tratam as pessoas que perdem membros por causa de mina terrestre e tal. Eu não sei se essa base americana ela está nesse contexto da OTAN ou se é uma coisa à parte, né? E os russos sempre falam, não, quem está chegando para cá, eu não vou colocar uma base russa no México, no Canadá, não tem isso. Vocês é que estão vindo para cá. Esse é um argumento recorrente do Putin, né? Sim. Tem as duas coisas. Você tem bases militares estadunidenses, algumas delas remontam à Segunda Guerra Mundial, ou a política de ocupação dos Estados Unidos, são o caso das bases alemãs, né? Não saíram, chegaram e não saíram. Gostaram e ficaram. E ficaram lá até hoje. Assim como você tem as bases, por exemplo, do Reino Unido, que são da Segunda Guerra Mundial, né? Foram efetivamente as bases das operações, sobretudo das forças aéreas, né? Aeroespaciais dos Estados Unidos. Você tem outras bases, que são bases navais, que são resultado de convênios que o governo dos Estados Unidos tem com alguns países europeus, como a Itália, por exemplo, ali na região do Mediterrâneo. Os Estados Unidos tem uma frota ali na região do Mediterrâneo, né? Então, tem bases militares que são resultado de acordos bilaterais do governo dos Estados Unidos com países, certo? Justamente para os americanos protegerem aqueles países caso algo aconteça. Os americanos são bem malandros, né? Sim. Mas tudo isso, quer dizer, o ponto de partida disso tudo foi a situação que se instalou no mundo do pós-Segunda Guerra Mundial e, particularmente, a situação da Guerra Fria, né? Na qual os Estados Unidos vão assumir vão reivindicar para si essa função de protetores do mundo ocidental, do mundo livre, contra uma pretensa expansão da União Soviética, uma agressividade da União Soviética. A União Soviética nunca realizou nenhuma operação militar fora do âmbito da sua chamada área de influência, durante todo o período da Guerra Fria, né? Ela interveio em Berlim Oriental em 1953, né? Numa situação criada pela, enfim, serviço de espionagem, inteligência, aquelas confusões, certo? Ela mandou tropas para a Hungria em 1956 e tropas, e aí já foram do Tratado de Varsóvia, para a Tchecoslováquia em 1968, certo? Fora desse âmbito, aí a União Soviética mandou tropas para o Afeganistão, uma situação também que o governo soviético alegava que o governo afegão havia solicitado a entrada dessas tropas para resolver um problema de guerra civil ali, certo? De modo que esse risco de uma expansão soviética, né, para além da sua área de influência, que era vista pela União Soviética do ponto de vista geopolítico, vamos dizer assim, como seu perímetro de defesa nacional, como um cordão de segurança do seu território, certo? Nunca se confirmou, né? Nunca houve esse expansionismo para além desse marco aí do seu entorno territorial. Inversamente, a situação de maior tensão internacional que aconteceu na época da Guerra Fria foi justamente como você estava falando, por ocasião da tentativa soviética de instalação das bases de lançamento de mísseis em Cuba.
Dos mísseis. Digamos assim, o momento de pior tensão de todo o período da Guerra Fria, né? Foram os 13 dias mais tensos da história do mundo. Quer dizer, a União Soviética tentou fazer o que os americanos estavam fazendo há anos lá, e aí a reação foi aquela, né? E eles deram uma recueta estratégica ali. Sim, o argumento do governo soviético, inclusive, que aquilo ali era uma resposta à instalação também das bases de lançamentos de mísseis na Turquia, voltadas para o território soviético, certo? Olha só, bom. E tal. Aí, bom, aí em 55, entra a Alemanha Ocidental e aí os russos. Isso. Bom, aqui a gente vai ter que fazer. A resposta é a criação do Pacto de Varsóvia. Quem são os países e qual é, digamos assim, o estatuto, digamos assim, do Pacto de Varsóvia semelhante ao da OTAN? Também, né? Um pacto supostamente defensivo, né? Quais eram os países membros? Todos os países da Europa Oriental, exceto a Iugoslávia, no primeiro momento, né? Então, a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, menos Iugoslávia, Albânia fez parte. Em 68, quando tem a invasão da Tchecoslováquia, a Romênia e a Albânia se desvincularam também. Então, só ficaram esses outros países aí, certo? E aí também com tropas, semelhante ali o que a OTAN fazia. Exatamente. Era também aliança militar, né, declaradamente de caráter defensivo, voltado contra uma possível agressão por parte dos estados da OTAN, enfim. E criação de bases também, ficava aquela situação que a gente sempre vê aí, alguém coloca um vídeo engraçado ali na fronteira da Índia com o Paquistão, né, que tem aqueles soldados que tem uma coreografia militar assim, que um provocando o outro na fronteira e tal, né, que todo mundo acha curioso, né? Não sei se chegava a um ponto assim tão pitoresco, digamos assim, né? Mas você tinha, principalmente ali em Berlim Oriental, né? Você tinha as zonas de ocupação distintas com os checkpoints, né? Depois vem um muro, né? Exatamente, que foi construído em 61, né? Então, em 61 aí você tem a divisão completa da cidade, então você não vai ter mais esse atrito assim a olho nu, esse contato visual, aí muda um pouquinho. Mas tem uma coisa interessante, ô Carlos, eu não sei se... Bom, vou deixar você então. Não, fala, pode falar. Como é que a OTAN continua se expandindo? Isso, não, exatamente. Como é que as duas, na verdade, vão se administrando? Vão se administrando, né? São, digamos assim, os instrumentos militares de uma política de equilíbrio de poderes, né? Que vai caracterizar todo o período da Guerra Fria, ok? Bom, o que acontece? Em 1989 e 90, a gente vai ter uma série de transformações lá na Europa do Leste, a interrupção de todas aquelas experiências lá de transição socialista, né? A reincorporação de todos aqueles países à ordem capitalista, as economias de mercado, os regimes liberais, representativos, etc. e tal. E a Organização do Tratado de Varsóvia deixa de existir. Tá? Quando isso aconteceu, quando a Organização do Tratado de Varsóvia deixou de existir, né, a OTAN ela possuía 12 integrantes. E foram esses que eu mencionei aqui anteriormente. Né? Os 9 fundadores, mais Grécia e Turquia em 52 e a Alemanha Ocidental em 1955. Certo? Então, ela tinha 12 integrantes. Sabe quantos integrantes a OTAN tem hoje? Ela tem 30 integrantes, acordos de cooperação militar com outros 36 estados. Além desses 30 integrantes. Além dos 30 que são os integrantes, os 66, membros, então. Né, ela envolve, então, hoje, digamos assim, no seu dispositivo militar, 66 estados. A OTAN, os países membros da OTAN são responsáveis por 70% do gasto militar do mundo atual. Bom, e recentemente não tinha uma história aí que o Brasil iam convidar o Bolsonaro para levar o Brasil à OTAN.
É bem Dentro a nossa desses praia ali, acordos, né? É bem a nossa dentro desses praia. acordos de cooperação, por exemplo, a Colômbia entrou num acordo desses de cooperação, entendeu? São dois acordos de cooperação, um que envolve 20 países e outro que envolve 21 países, outro que envolve 15 países, certo? Por exemplo, Basicamente é um acordo em que os Estados Unidos puxam a briga e os países entram com os exércitos, é isso? são diferentes formas de cooperação. Pode ser cessão de bases militares no seu território, pode ser cooperação na área da inteligência militar, pode ser cooperação, porque a OTAN ela também diversificou as suas funções. Né? Ela hoje se atribui o direito de combater, por exemplo, pirataria naval no Golfo de Aden, ali no chifre da África. Entendeu? Os piratas ali do Iêmen e tal. Exatamente. Então, por exemplo, o acordo com a Colômbia inclui, por exemplo, combater, segundo ele, o Narcotráfico. tráfico e o que eles chamam de narcoguerrilha, ok? Então, eles se diversificaram, a diversificar a atuação de modo a se comportar efetivamente como a polícia do mundo. Isso não é só uma figura de retórica, entendeu? Quando você tem uma organização militar que foi criada para uma finalidade, essa finalidade deixa de existir, né? No momento em que desaparecem os estados rivais lá do leste europeu, né? As experiências, os regimes, desaparece a União Soviética. Era se imaginar o quê? Que essa organização que foi criada para conter o suposto expansionismo soviético desaparecesse com o fim da União Soviética. Não, ela não só não desapareceu, como ela se amplia sistematicamente, né? Para você ter uma ideia, entre 1994 e 2020, a OTAN incorporou ao seu organismo, à sua organização, todos os países da antiga Europa Oriental, todas as repúblicas iugoslavas, com exceção da Sérvia, e 3 repúblicas soviéticas do Báltico, 3 antigas repúblicas soviéticas do Báltico, tipo, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. E mantém negociações hoje para a incorporação da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia. Projeção de poder é coisa do passado, né? Eles realmente estão É lá, né? avassalador, né? O objetivo é aquilo que Domínio alguns total. nós chamamos do espectro da total dominação. É disso que se trata, né? A OTAN hoje é uma organização comprometida com isso, né? Com a configuração disso, né? Agora, dominação total. Essa construção, né? Porque isso é uma construção que veio vindo, né? 49 ela foi oficializada, né? Mas quando você oficializa, por trás disso tem anos de negociação, de planejamento, você tem os políticos, você tem o setor empresarial, você tem os bancos, né? Aí fala em banco já começam a falar em teoria da conspiração, né? Que eu sou maluco e tal, né? Mas você tem isso, você tem a indústria bélica, porque lógico, precisa de um conflito de tempos em tempos, por quê? Porque as munições elas perdem, né? Ela tem data de validade, né? Ou você atira em alguém ou você joga fora, né? Então é melhor atirar, porque aí você move a economia, aquelas coisas todas ali. Então essa construção que vai acontecendo, dá para dizer que é teoria, apenas teoria da conspiração, sempre tem um pouquinho ali, né? De domínio, porque hoje você tem uma outra, vamos supor que são camadas, né? Você tem a indústria bélica, você tem os políticos, né? E todo mundo diz, quem estuda aí, você vai me corrigindo, canta bobagem que eu vou falar, você vai anotando e depois você corrige. Tem aquela história que nada melhor para eleger um cara assim do que uma guerra, né? Você teve lá a Guerra do Golfo lá, né? Quando... Não, Guerra do Golfo, não. Primeira Guerra do Golfo, o Bush pai perdeu, né? A reeleição para o Bill Clinton. Mas, enfim, você tem essa história de que a guerra ela é importante em determinadas situações. Você pode eleger pessoas, você pode reforçar uma plataforma e tal. Você tem esse capital financeiro. Hoje você tem, vou acrescentando camadas aqui para você analisar, fundos de investimento e agora a gente vê que você tem essas plataformas digitais. Não sei até que ponto você acompanha muito o tema para poder analisar, mas você tem Facebook, você tem Twitter,
você tem essas plataformas de meios de pagamento, Visa e Mastercard acabaram de sair lá da Rússia, aparentemente. Então, você tem essa coisa de guerra de informação e você tem o presidente da Ucrânia pedindo para o Elon Musk ajuda, aí o Elon Musk lá, né, que tem o SpaceX, e abriu o sinal de satélite lá, Starlink, para a Ucrânia ter acesso à internet, bloqueou satélite russo, sei lá, não sei tantos detalhes assim. Mas você tem essa plataformização junto com a financeirização que está ligada aos países, né? Então, os Estados Unidos podem fazer o que quiserem e o Facebook não bloqueia nada do Trump e tal, só quando invade o Capitólio, que aí passou, cruzou uma linha, ficou feio demais, né? Vamos cortar o cara aqui. Mas até o dia seguinte está lá. E aí, quando é o inimigo deles, preventivamente você isola a União Soviética. Os caras não conseguem sacar no banco e tal. Você acha que o envolvimento, né, essas outras camadas, fazem parte desse, digamos, jogo de guerra, seja lá o nome que queiram, da guerra híbrida, da guerra de quarta geração? Como é que esses elementos todos se unificam e são usados nisso? Porque os governos não são estanques, né? São políticos que são financiados pelas empresas, empreiteiras, pelos bancos, todo mundo tem um interesse ali muito, muito bem definido e claro, né? Não é surpresa para ninguém, né? E agora eu vou deixar você desfazer essa encrenca aí. Bom, se você pensa o poder em termos contemporâneos, esse poder ele tem que se exercer nas diferentes esferas, ou nessas diferentes camadas que você mencionou, né? Não dá para você imaginar um país, por exemplo, ter um grande poderio econômico sem ter um poder militar correspondente. A gente está vendo, quando isso quase aconteceu, deu errado. Foi o caso que eu estudei, o caso da economia japonesa, né? Onde é que está o Japão hoje em dia? O que era o Japão na década de 80, Carlos? O que era o Japão no começo dos anos 90? Era o candidato ao posto de principal economia do mundo. Estava comprando tudo nos Estados Unidos, tinha aquelas matérias, né? Japão compra o prédio da Chrysler, compra a GM, não sei o quê, e os americanos horrorizados, né? Exatamente. Falava-se da guerra comercial, né? Quer dizer, o Japão era a grande vedete da economia mundial. O que aconteceu em um determinado momento? Certo? O Estado estadunidense quebrou o Japão. Quebrou o Japão de que maneira? Obrigando o Japão a valorizar o iene, obrigando o Japão a retirar toda a proteção que existia à sua indústria nacional. Inclusive, o Japão fazia plano trienal. Inclusive, o Japão ele tinha política industrial combinada com política de exportação. Tinha um ministério... Você imagina... Congelou a imagem. Só volta assim, tinha plano trienal e tinha um ministério... De desenvolvimento industrial e comércio exterior, ok? Os Estados Unidos obrigam o Japão a desmontar toda essa política de desenvolvimento econômico, acabar com toda a proteção à sua indústria, obriga a desvalorizar o iene e obriga o Japão a transferir para o território dos Estados Unidos todas as indústrias que exportavam muito para o Japão. As indústrias de alta tecnologia, por exemplo, a indústria chip, os chips, né? Os chips que, por exemplo, que eram utilizados no próprio complexo militar industrial estadunidense vinham do Japão. Então, o Estado norte-americano impõe isso ao Estado japonês, e o Estado japonês é obrigado a se curvar. O Japão não tem força militar. O Japão, pela sua Constituição de 1951, assinada sob ocupação dos Estados Unidos, é o único Estado do mundo contemporâneo que renuncia ao direito de guerra. Você sabia disso? Não sabia. Que renuncia aos direitos de guerra. O Japão, assim como a Alemanha, só pode ter força militar, só podia, né? Isso já mudou, né? Força militar atuando dentro do seu arquipélago. Não podia colocar tropas em nenhum outro lugar. Isso muda por pressão dos próprios Estados Unidos, que obriga o Japão a mandar tropas para o Afeganistão. Ok? Depois da ocupação estadunidense. Então, o Japão não pôde resistir. Hoje, o país que ocupa essa função que o Japão ocupou lá na década de 80 e 90 é a China. Você pode imaginar os Estados Unidos obrigando a China a fazer isso? Tem arma nuclear, tem 1 bilhão de pessoas. Hoje amplia sua capacidade militar e estabelece os acordos com a Rússia justamente visando otimizar a sua capacidade de defesa.
Não, e sem falar que eles são detentores de boa parte dos títulos da dívida americana, né? Se eles resolvem executar isso, quebrou... O Japão também era. O Japão também era. Não basta você ser potência econômica sem ter... Isso é importante. Isso é importante. Entende? A Então, projeção de poder, né? exatamente. Então, essas instâncias, elas estão interligadas, né? Não é como os malucos conspiracionistas falam, de não sei o que, globalismo de governo mundial, né? Como você disse, deixa esses serviços para aquela empresa, né? Produtora de vídeos aí. Deixa para eles e para os outros doidos, os que seguem o astrólogo que morreu lá na Virgínia, certo? Agora, o fato concreto, que está comprovado, é esse, e tem sido sempre assim, certo? Potências dominantes, né, têm a tendência a querer preservar e ampliar a sua dominação, né, desde o Império Romano, né, desde o Império Britânico, e hoje a gente vê isso com os Estados Unidos. Isso é uma coisa mais ou menos lógica. Tá? Interessante que você mencionou, quando menciona a China, acho que foi semana passada, eu vi a cobertura do Jornal Nacional. Depois eu vou perguntar sobre essa cobertura da mídia aí, não sei se você está acompanhando aqui no Brasil e fora, porque eu estou assim horrorizado com a quantidade de... O pessoal, os conspiracionistas gostam de dizer bombas semióticas, bombas cognitivas, você não sabe para onde vai e o que é, quem está, mas assim, no Jornal Nacional um repórter fala que uma imagem ali das Olimpíadas de Inverno de Pequim, e aí o repórter fala, bota a imagem do Putin lá e do presidente chinês, não, porque as alianças de inverno aqui em Pequim, selaram a aliança política entre a Rússia e a China. Aí eu fiquei, mas como assim? Aí corta, pum, vai para a repórter em frente ao prédio da ONU em Nova York, dizendo: a Rússia exerceu o poder de veto aqui no Conselho de Segurança, não votou contra lá a condenação da invasão à Ucrânia, e os chineses só votaram, só se abstiveram porque foram convencidos pelos diplomatas americanos. Aí eu falei assim, mas desde quando a China precisa ser convencida por quem quer que seja a fazer qualquer coisa? E por que a aliança política... Os caras foram tirar uma foto ali, a aliança política da China com a Rússia nas Olimpíadas. Quer dizer, e as pessoas estão, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas assistindo isso e estão achando que é um fato, né? Que é um fato. Então, quando você mencionou China, você poderia amarrar essas duas coisas que eu falei aí com a tua análise? Olha, Carlos, vontade eu tenho. Eu não sei se tem tão fundo quanto eu gostaria de ir. Não, vamos falando até onde der. Não muito, porque senão... né? Então, assim, para não ir muito longe, para não, né, me perder muito, eu diria o seguinte, eu vi que você já trouxe no seu podcast um dos maiores especialistas no estudo da questão da guerra híbrida. Né? Libero Lerner, sim. Isso, né? Cujo trabalho, né? Eu sou um grande admirador, inclusive não assisti o podcast, mas vou assistir, tenho certeza que vou gostar muito. Então, um dos objetivos da guerra híbrida é exatamente esse. Você, por exemplo, fazer com que as pessoas acreditem no oposto daquilo que está dado na realidade, né? Então, quando você pensa, por exemplo, esse conflito atual aí entre a OTAN e a Rússia, não é que o governo russo seja um governo, né, avançado, progressista, internacionalista, interessado nos direitos humanos, interessado na democracia, não é nada disso. Pelo contrário. Nacionalista, autoritário, conservador, apoiado, por exemplo, na instituição mais retrógrada que existe na Rússia, que é a Igreja Ortodoxa, entendeu? Enfim, no entanto, o que está acontecendo objetivamente hoje é o fato de que é a Rússia que está sendo cercada, é a Rússia que está sendo encurralada, e não só do ponto de vista militar, estratégico militar, com a questão do cerco das bases militares, mas também do ponto de vista econômico. Porque o que acontece com a Rússia hoje? Quando a União Soviética acabou, o país foi devastado economicamente, inclusive com todo o desmonte da sua indústria. A sua indústria foi desmontada e foi literalmente, aí não é nenhuma força de expressão, ela foi literalmente expropriada por uma camada ali de
de burgueses barra oligarcas, que são esses que hoje, né, controlam as principais atividades econômicas da Rússia, certo? Vive a guerra, né? O país entrou num processo de reprimarização econômica. Ele hoje importa matéria-prima, exporta matéria-prima, ele hoje exporta commodities, entendeu? Ele hoje importa tecnologia. Então, nesse processo de reconstrução do poderio russo, né, que é colocado em prática por esse grupo que tem no Putin a sua grande liderança política, a Rússia ela tem necessidade também de conquistar mercados, de estabelecer áreas de expansão do seu capital, do capital acumulado por esses grupos econômicos, esses grandes grupos oligárquicos. E a alternativa que a Rússia propõe para isso é a criação de uma coisa que é conhecido como, que é mencionada como uma comunidade econômica euroasiática. Só que ela não pode fazer isso com todo o seu entorno integrado à União Europeia. Certo? Inimigo. Hã? Ao inimigo. Exatamente. Então, é um país que está submetido a um processo de asfixia econômica e de cerco militar. Então, é óbvio que isso vai provocar reações desse país, né? Porque isso está inscrito na história do país. Né? A Rússia é uma potência expansionista desde o século XVII, desde quando o país se unifica no século XVI, lá sob o comando do primeiro czar de todas as Rússias, o Ivan Grozny, né? O Ivan o Terrível. Foi terrível contra os boiardos, contra a nobreza territorial, mas o país está no processo de expansão, né? se convertendo na grande potência eurasiática, desbancando aquela que era a Turquia lá do Lawrence da Arábia, que era a grande força eurasiática. Ele expropriou. Tem um momento muito interessante, Carlos, que você vê como é que o passado às vezes conversa com o presente, embora ele não se reproduza, mas um momento extremamente crítico da relação de uma Rússia expansionista com as potências ocidentais foi a chamada Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856. Foi a primeira vez que a Rússia enfrentou as potências ocidentais no campo de batalha. Né? A Crimeia era território turco, a Rússia tenta anexar a Crimeia, e a Inglaterra e a França, incomodadas com a expansão do poderio russo, se aliam à Turquia contra a Rússia. Detalhe, a Rússia fazia parte da chamada Santa Aliança. A Rússia fazia parte do sistema do condomínio de poder internacional que geria as relações internacionais na Europa. E quando a Rússia tenta colocar o pé no quintal da Europa, eles não deixam. Aí quando a Rússia reage a uma tentativa da OTAN, fica essa confusão toda. Exatamente. Então, essa tendência da Rússia de se expandir, né, isso está inscrito na sua história. Né? Assim como a tendência das potências ocidentais a se expandir, quer dizer, a Rússia tendia a se expandir territorialmente, e hoje, para o país não sofrer uma asfixia, considerando as condições atuais, ele precisa também se expandir economicamente e romper o cerco militar que ele está sofrendo. Entendeu? Isso do ponto de vista da sua, digamos assim, da sua autoconsciência como potência. Você falou uma coisa interessante que eu acho importante frisar, que não é uma guerra, não é uma invasão da Rússia à Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN. Faz sentido isso? Duas coisas, né? As duas coisas. A Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. A Ucrânia é um estado candidato a ingressar na OTAN. Então, a ação militar russa na Ucrânia, ela visa tentar impedir de todas as formas. A Rússia está estabelecendo uma linha vermelha. Olha, daqui não pode passar. Né? A Ucrânia não pode ser incorporada. Por quê? A Ucrânia era a segunda mais importante República Soviética, certo? Celeiro, né, da União Soviética, historicamente, né? Um grande celeiro. Da Ucrânia vieram vários dos principais líderes. A Rússia não nasceu ali, não tem isso? Os russos. A Rússia, na verdade, não nasceu só ali, ela nasceu em vários lugares. Sim, mas ali é considerado, né? Mas houve um momento muito interessante entre o século IX e o século XI, em que existiu uma federação que incluía a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia como seu centro político em Kiev. Isso foi entre o século IX e o século XI. A partir do século XI, o Grão-Ducado de Moscou, né,
vai se fortalecer e vai se transformar no principal centro político dessa Rússia, desse Império Eu Russo. ouvi outro dia num excelente podcast também, que eu sou fã, que é o História FM, foi até, esqueci o nome, é um professor, esse brasileiro que mora na Rússia, e ele foi falar sobre a Grande Fome, contar uma contextualização histórica lá, e ele falou dessa questão da Ucrânia, me corrija aí se eu falar bobagem também, que, na verdade, a Ucrânia ela estava de alguma forma vinculada ao reino da Polônia, e aí ali no século XVII, aí teve alguma confusão ali, os caras quiseram se separar da Polônia, e aí tinha um líder revolucionário ali, como a Ucrânia também é cristã ortodoxa, assim como a Rússia, eles acharam que seria mais interessante se juntar, e aí se tornaram um protetorado da Rússia, ali no século XVII. Não sei se eu entendi bem, é bem isso ou não. O grande inimigo dos estados que vão formar o Império Russo era a Polônia, era o reino da Polônia. O reino da Polônia era a principal potência da Europa Centro-Oriental. Então faz sentido ali, né? Os caras queriam se sair e tal. O que viria a ser a Alemanha, né? Que era enfim, era um estado tributário. A primeira versão da Prússia era um estado tributário do reino da Polônia. Então a Polônia era o grande adversário. Existem regiões da Ucrânia hoje que já pertenceram à Polônia e vice-versa, né? Por exemplo, a Ucrânia atual, o desenho territorial da Ucrânia atual, ele se constitui como resultado de duas guerras, né? A Guerra do Vístula de 1920, que é a primeira guerra mesmo interestatal da União Soviética, que é contra a Polônia recentemente restaurada como Estado Nacional, e depois a Segunda Guerra Mundial, porque na Guerra do Vístula, a União Soviética é obrigada a ceder para a Polônia parte do território da Ucrânia e parte do território da Bielorrússia, né? A Ucrânia é transcarpática e a Bielorrússia ocidental. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética reincorpora ao território da Ucrânia e da Bielorrússia esses territórios que pertenceram ao reino da Polônia. Então, existe ali uma certa volatilidade. Existem, com isso, convergências culturais muito grandes, mas a maior parte, até onde vai meu conhecimento, eu realmente não sou especialista, mas até onde vai meu conhecimento, a maior parte da população da Ucrânia, hoje, é católica romana, e não católica ortodoxa. Existe não, eu estou falando isso lá no século XVII. Então. Ah, sim, no século XVII. Pois é, mas o que era católico era da Polônia. Tá? O que era católico romano era da Polônia. Sim. E depois dessa incorporação, aí você tem uma quantidade muito grande de católicos romanos que entram dentro desse Estado ortodoxo, né? De maioria ortodoxa. Você mencionou agora há pouco aí como o Pacto de Varsóvia virou éter praticamente por conta da dissolução da União Soviética. A OTAN, que sempre se posicionou oficialmente como a retranca, né? A gente está na retranca aqui, a gente não vai para o ataque, a gente vai só impedir que cheguem aqui, algo que na prática não era o que ela fazia, né? E com a dissolução da União Soviética e o Pacto de Varsóvia indo para o espaço, em tese, beleza, não temos mais ameaças, está tudo bem. Pelo contrário, eles pegam esse momento, aproveitam esse momento e continuam avançando dentro daquela lógica de dominação total e aquelas várias camadas que a gente mencionou de mercado financeiro, né, sem esbarrar em teoria da conspiração e tal. Hoje, você acha que o que deflagrou, porque o Putin ele vem alertando há vários anos, né, desse avanço da OTAN, falta de alerta não faltou, né? E você acha que agora que o presidente da Ucrânia, que aí começa um processo que vai resultar numa formalização de entrada na OTAN, assim como acho que é Finlândia e Suécia, né? Que há 2 semanas a porta-voz lá da chancelaria russa deu um recado, ou Dinamarca, agora eu não me lembro. A Dinamarca já faz parte. Então deve ser Suécia e Finlândia, que não fazem parte da OTAN. Não entrem, eles estão em negociação lá também, né? A Rússia, não, vocês vão ter consequências vêm depois, né? Vocês já sabem disso. Então, não há lógica nesse permanente avanço dos países da OTAN, quer dizer, é aquela lógica capitalista, tem que ter cada vez mais. A empresa deu lucro um ano, no ano que vem tem que dar 10% a mais de lucro, mesmo que o mercado consumidor seja o mesmo, a gente vai ter que ameaçar,
fazer o que fez no Japão, vai comprar coisa nossa e tal. Como é que isso se insere agora nessa reação russa? Porque hoje eu não tenho condições de avaliar, né? Você fala a palavra Ucrânia ou fala a palavra Rússia, você vai receber ataques assim, violentos, ferozes, furiosos, e vão te acusar de tudo quanto é coisa, que você está de um lado, você é comunista, você é neonazista, isso dentro dessas análises, né? Que todo mundo é especialista em geopolítica. Mas a OTAN ela vem no movimento, numa escalada que não para, até a hora que a Rússia achou, olha, agora daqui não dá mais, a gente vai ter que reagir, e aí invade a Ucrânia. Você acha que esse é um processo que agora ele vai ter que ter uma paz em algum momento, né? Não se sabe a que custo, ele vai parar agora ou vai ser uma trégua e aí depois os caras vão resolver o quê? Vamos dividir a Ucrânia. Ucrânia do leste, Ucrânia do oeste, botam um outro muro aqui, ou Ucrânia do sul, Ucrânia do norte, e o Putin vai ficar satisfeito. E aí, lógico, aí você começa... São ilações, especulações, e a gente não tem bola de cristal. Mas, dada a situação, qual é a resolução mais viável que você imagina? Vamos começar pelo curtíssimo prazo, vamos para o médio prazo e vamos para a longa duração. Tá? Gosta de trabalhar dessa forma, né? O tempo do acontecimento, o tempo da conjuntura e o tempo da estrutura. Até para lembrar aquele primeiro-ministro da China, quando perguntam para ele sobre o que ele acha da Revolução Francesa, ele diz ainda é muito cedo para avaliar. Não deu tempo de avaliar. Não, estou me baseando digamos assim, na metodologia de um historiador importante francês, chamado Fernand Braudel, né, que ele estabeleceu esse tipo, digamos assim, de método para análise de históricos, né? Então, você tem 3 tempos históricos: o tempo do acontecimento, o tempo da conjuntura e o tempo da transformação das estruturas históricas. Olha, na curtíssima duração, o que a gente tem é o seguinte: aquilo que eu falei, a Rússia está dizendo, existe uma linha vermelha que não pode ser cruzada. Essa linha vermelha é a incorporação, por exemplo, da Ucrânia, da Bielorrússia, da Moldávia, né? Já que, como eu falei para você, todos os países da Europa Oriental, que faziam parte do antigo Tratado de Varsóvia, incluindo a Iugoslávia, que nunca tinha feito parte do Tratado de Varsóvia, todas as repúblicas jugoslavas, excluindo a Sérvia, entraram no tratado, certo? Repúblicas soviéticas, como as repúblicas bálticas, as antigas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, ingressaram, né, na OTAN. Suécia e Finlândia são os únicos países escandinavos que não fazem parte da OTAN. Todos os outros países escandinavos fazem parte. A Islândia e a Dinamarca são fundadoras da OTAN. A Noruega vai entrar logo depois. Não, a Noruega também é fundadora, se não estou enganado. Só mesmo a Finlândia e a Suécia não fazem parte da OTAN. Certo? Então, o governo russo está dizendo que tem uma linha vermelha que não pode ser cruzada. No imediato, para agora, para cessar-fogo, o que a Rússia está exigindo? Né? Ela está exigindo a não incorporação da Ucrânia à OTAN e que a Ucrânia assuma um estatuto de neutralidade internacional, de um país que não vai fazer parte de nenhuma aliança militar. Eles querem aqueles territórios independentistas lá também que sejam anexados à Rússia? Esse é outro elemento, que significa o seguinte: retornar aos acordos de Minsk, né, que eram os acordos sobre a concessão de autonomia àquelas 2 regiões lá de Lugansk e de Donetsk. Né? Então, é outra exigência do governo russo. Ok? Então, assim, para resolver o conflito, aí também exige a questão que eles falam da desnazificação, porque aí tem uma questão que é histórica, é simbólica, é importante, né? Que a Ucrânia foi o território soviético onde houve o maior colaboracionismo com a Alemanha hitleriana na época da Segunda Guerra Mundial. Para você ter uma ideia, eu também estudo o nacionalsocialismo, né? Também estudo o nazismo. As 2 regiões fora da Alemanha onde houve maior adesão, por exemplo, às formações das Waffen-SS, que eram, digamos assim, formações militares de voluntários, foram na parte flamenga da Bélgica, né?
E na Ucrânia, mais até do que na Hungria. Na Hungria também teve muita adesão, mas na Ucrânia. Ali você teve exércitos de nacionalistas ucranianos que lutaram contra o exército soviético. Uma história, né? Que havia campos de concentração que eram administrados, os guardas eram ucranianos e executavam pessoas também, tudo aquilo que acontecia nos outros países. Isso aí teve em todo lugar, entendeu? Mas, assim, o nível de adesão, né, à ocupação alemã, e inclusive de incorporação de locais às forças militares ou alemãs ou auxiliares das alemãs na Ucrânia, foi superior a qualquer outro lugar, entendeu? Da Europa Oriental e dos territórios soviéticos. Então, isso tem um aspecto simbólico, né? Há quem coloque assim, isso também é um elemento de cinismo do Putin, porque ele lá na Rússia também ele é influenciado por aquele Alexander Dugin, que é um cara, né, que tem umas concepções fascistizantes, etc. E tal. Mas é diferente, porque aquilo ali é um nacionalismo russo extremado, né? Aí vai para o tradicionalismo, esoterismo, né? René Guénon, aquelas coisas todas. Isso, mas é uma coisa russa, é uma coisa que tem, que, digamos assim, que retorna às tradições da Rússia imperial. Agora, tem aquele livro do Benjamin Teitelbaum, que é um acadêmico americano, que ele fez A Guerra pela Eternidade, né? Que ele estuda o Dugin, o Bannon e o Olavo de Carvalho, né? E ele cita uma passagem ali em que o Dugin está na Ucrânia, num daqueles conflitos ali, meio quase numa frente de batalha. Quer dizer, ele tem realmente... A Ucrânia é a área de influência, né? É deles, né? Eles têm essa mentalidade... Não sei, aí dizem até que os livros do Dugin são estudados na Academia Militar Russa, não sei se é fato isso. Será que os livros do Olavo de Carvalho eram lidos na Escola Superior de Guerra do Brasil? Ainda são, né? O Orville, né? Estudado aqui na academia. Pois então não acho difícil que isso aconteça, não. Mas, enfim, existe um componente, eu não vou querer aqui entrar no detalhe o que existe de sincero ou não disso, mas efetivamente existe um componente simbólico, etc. A gente está falando aqui na curta duração, né? Então, na curta duração, retomar os acordos de Minsk, ou no sentido de reconhecer a independência, né, de Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes ou, né, como repúblicas autônomas dentro de um Estado ucraniano neutro e não hostil à Rússia. É isso que eles estão querendo para acabar com a guerra hoje, com a invasão. Então, isso é questão do curto prazo. Tá? Bom, aí deixa eu falar de duas dimensões aí, uma da média duração e outra da longa duração envolvidas nesse conflito. A média duração, o que a gente tem? Né? A Rússia, ela é um elemento constitutivo de um processo que está acontecendo hoje aceleradamente no mundo contemporâneo, de criação de um polo de poder alternativo àquele representado pelos Estados Unidos e seus aliados, os aliados ocidentais e o Japão, né? Que é esse eixo Moscou-Pequim, né? Um eixo que aproxima, né? Que alia uma das principais potências militares do mundo, que é a Rússia, com a principal economia do mundo, em acelerado processo de transformação, quer dizer, a economia de maior crescimento do mundo, de maior produtividade do mundo, em processo acelerado de sua transformação na principal economia do mundo. Então, isso cria um eixo de poder alternativo que, evidentemente, conflita, né, com os interesses de uma potência que traçou, após o fim da Guerra Fria, após o desaparecimento da União Soviética, um projeto de projeção unipolar. Né? Foi esse o projeto que os estrategistas estadunidenses formularam, né, na virada dos anos 80 para os anos 90. Okay? Isso implicava, por exemplo, em impedir que surgisse qualquer potência que pudesse rivalizar com os Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. Por isso, os Estados Unidos realizaram aquelas guerras de reordenamento geopolítico e geoestratégico no Iraque, né, no Afeganistão. Por isso, cercaram a Rússia de bases militares. Né? É o negócio do espectro de total dominação que o Muniz Bandeira fala lá nos livros dele, né? Sobre a Segunda Guerra Fria, etc. e tal. Ok? Então, isso é um elemento da conjuntura. Certo? É preciso ter alguma alternativa para impedir que esse processo se consuma, a criação de um eixo alternativo de poder econômico e militar, porque tem que
as duas coisas têm que estar juntas, né? Os tipos que eu já coloquei para você. Vai ver o Japão aí, né? Exatamente. E tem um terceiro componente que está inscrito na longa duração, que tem um aspecto estrutural, que é o fato de que a Rússia ela é uma potência cujo poderio assombra o Ocidente desde tempos imemoriais. Ok? Desde tempos imemoriais. Então, o Ocidente sempre procurou, de alguma maneira, tentar neutralizar a Rússia, tentar conter a Rússia. Então, por exemplo, no primeiro sistema internacional de poder que nós tivemos, que foi o sistema de poder pactuado no Congresso de Viena, em 1815, após o término das guerras napoleônicas, estabeleceu-se um sistema de segurança coletivo, certo? Baseado numa ideia de equilíbrio de poderes no continente europeu. Então, a Rússia foi integrada a esse sistema, né? Juntamente com a Prússia, justamente com a Inglaterra, justamente com o Império Austríaco, que era o maior império territorial da Europa centro-ocidental, né? E justamente com a França restaurada, certo? A Rússia, o poderio russo foi usado pelas elites europeias e pelas classes dominantes da Europa quando foi conveniente para elas. Por exemplo, para reprimir os levantes de 1848, né, a chamada Primavera dos Povos. Então, o czar manda forças militares para reprimir. Assim como também teve um papel importante na derrota do Napoleão, lá nas guerras napoleônicas. Não esqueçamos disso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o Ocidente, né, quer dizer, saber que podia contar com a Rússia para exercer uma função contra-revolucionária repressiva. A Rússia era o estado mais autocrático da Europa, né? Era o cárcere dos povos, certo? E podia ser acionado para impedir as insurreições nacionais contra, por exemplo, o Império Austríaco, que aconteceu em 1848, etc. E tal. No entanto, mesmo nesse período, o Ocidente tinha muito medo que a Rússia se expandisse demais para o Ocidente e, com isso, rompesse a situação de equilíbrio de poderes. É por isso que a Inglaterra e a França vão lutar ao lado da Turquia na Guerra da Crimeia de 1853, 1856. Certo? Então, essa preocupação com a Rússia está inscrita na longa duração. E tem uma última coisa, Carlos, me permita falar brevemente, claro, que é a política, né? Que é o quê? Fetichizou-se geopolítica. Da geopolítica. Uhum. Fetichizou-se geopolítica. Hoje em dia todo mundo fala de geopolítica, pouca gente sabe o que é. Pouca gente conhece as origens geopolíticas. Pouca gente é capaz de conceituar apropriadamente o que é a geopolítica. O que é a geopolítica? A gente pode, primeiro elemento que a gente precisa definir, né, a respeito da geopolítica, é que é uma ideologia. Ela é uma ideologia. Tá? A segunda é que é uma forma, é uma disciplina, é um método para estudar as relações internacionais, que hoje, abusivamente, está sendo quase que confundido com o próprio estudo das relações internacionais. Não é. Qual é a especificidade da geopolítica? Ela procura interpretar a atuação dos Estados nacionais à luz dos condicionamentos geográficos. Ok? Então, na perspectiva da geopolítica, e, sobretudo, de uma vertente da geopolítica, que é a vertente que vai se desenvolver primeiro nos Estados Unidos e depois no Reino Unido, né? Vai ser uma geopolítica diferente da europeia. A geopolítica europeia vai se concentrar muito na questão do poder terrestre, né? Como é que você se transforma em uma potência mundial e como é que você exerce o seu poderio no plano internacional, através da sua expansão territorial. Essa foi a geopolítica francesa, essa foi a geopolítica alemã, que vai criar, por exemplo, o conceito de espaço vital, que é o espaço vital territorial. Já a geopolítica que se desenvolve primeiro nos Estados Unidos, no final do século XIX, com o almirante Alfred Sayer Mahan, depois no Reino Unido, com Ralph Waldo Mackinder, e por último, né, através do pensamento de um imigrado holandês dos Estados Unidos chamado Nicholas Spykman, o centro do poder mundial encontra-se no poder marítimo. Por que isso? Porque o planeta Terra tem mais água do que terra. E as massas territoriais, elas são, em pequena quantidade, elas se encontram concentradas. E existe uma grande massa territorial que eles chamam de ilha-mãe. Né? Que massa territorial é essa? É basicamente a Eurásia. Né? Mas a Eurásia, que se você pega o mapa e olha em cima, né? Não esse mapa que mostra o mundo de lado, né? Você olha de cima, você vê o seguinte,
Todas as principais massas territoriais, elas estão interligadas, né? A Europa e a Ásia estão interligadas, certo? A Europa se conecta com a África através do Estreito de Gibraltar e a Ásia se conecta com a América pelo Estreito de Bering. Então, você só tem aquelas ilhas marginais ali que são a Oceania, as ilhas ali do Oceano Pacífico. Significa dizer que quem quiser controlar esse planeta tem que controlar a ilha-mãe, né? Aí, o Ralph Mackinder vai formular uma tese de que no centro da ilha-mãe existe uma área que ele vai chamar de Heartland. Eu não sei como traduzir isso. Heartland é o coração da ilha-mãe, certo? O coração da ilha-mãe, ele está situado, digamos assim, é o centro nervoso da Eurásia. No tempo de Mackinder, ele vai dizer o Heartland está situado em algum lugar entre Berlim e Moscou. Tá? Quem controlar, ele vai falar assim, quem controla o Heartland controla a ilha-mãe. Quem controla a ilha-mãe controla o planeta. Certo? Então, assim, do ponto de vista prático, essa concepção geopolítica, ela inspirou que tipo de política externa? Uma política externa que tinha, em primeiro lugar, o objetivo de impedir que uma única potência controlasse o conjunto do continente europeu e, menos ainda, a Eurásia. Tinha que ser impedido de todas as formas. Na verdade, isso já era praticado, embora não fosse pensado. A luta contra Napoleão foi orientada por essa ideia. Ok? E a segunda coisa, pensando concretamente no que era o mundo do começo do século XX, era impedir ou uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, ou impedir que a Alemanha dominasse a Rússia ou vice-versa, que isso ia fazer de uma única potência a controladora do Heartland. Entendeu? Então, do ponto de vista prático, a criação da OTAN está inspirada nesse tipo de concepção. Tá? Controlar o Heartland, que é esse espaço entre Berlim e Moscou. Por quê? Porque se surge nesse espaço uma potência controlando todo esse território, ela vai controlar toda a Eurásia. Controlando toda a Eurásia, vai ser a principal potência E mundial. como os países da OTAN estão, na verdade, para cá, tem que se expandir para o outro lado, para leste, para poder ocupar esse espaço. Ou impedir que uma potência surgida Ocupe. no Oriente, no caso a Rússia vem do Oriente, né, possa controlar essa região toda. Então, por exemplo, o projeto russo hoje, que atende ao interesse dos seus oligarcas e a sua burguesia emergente, que é da criação de uma comunidade econômica euroasiática, conflita completamente com essa perspectiva geopolítica. Tá? Agora, eu quero deixar muito claro que eu estou falando da geopolítica aqui, entendendo isso como uma ideologia. Não estou falando que isso está inscrito na realidade. Não, os caras pensam assim. Né? Os policy makers, os decision makers, eles leem essas obras. Eu orientei uma tese de doutorado na Universidade Federal da Bahia sobre games. Né? E o Diogo Carvalho, que eu entrevistei recentemente, a entrevista com ele está aí já no canal no YouTube. Vou dar uma olhada depois, exatamente o Diogo. O que ele conseguiu, né, o que ele falou para você? Ele conseguiu comprovar que a formulação e elaboração desses games se orienta nas formulações geopolíticas de Alfred Mahan, de Ralph Mackinder, de Nicholas Speichner. Entendeu? Então, eu não quero fetichizar a geopolítica nem apresentá-la como uma supraciência ou uma coisa. Não, isso é uma ideologia, mas é uma ideologia orientadora da formulação da política externa. Os caras acreditam nisso. Que vai fazendo, usar aquela frase, né, corações e mentes, né, porque os jovens, adolescentes estão jogando aquilo e a regra do jogo foi criada para impedir. O Diogo falou, na África o cara não vai conseguir nada. Tem um outro jogo lá que tem países e presidentes, tem a Dilma, tem o Brasil. A Dilma sempre leva o golpe. A regra foi feita assim, ela não tem como reverter a situação. Né? Ela vai levar um golpe e vai receber o impeachment. Então, ele pegou pega esses manuais e joga ali. E aí você tem, imagina, tem alguns jogos que ele cita que tem 100 milhões de pessoas jogando simultaneamente no mundo inteiro e recebendo essas informações, né? E acha que é isso, que a África só serve como celeiro, que ninguém pode crescer lá, que a gente tem que invadir e pronto, né? Que loucura. Então você naturaliza essas concepções.
né? E ao naturalizá-la, você normaliza essas ações de política externa dessas potências hegemônicas e demoniza a reação a elas praticada por outras potências. São as invasões bárbaras. Pois é, Expansão dos exatamente. iluminados e as reações bárbaras, Exatamente. invasões E aí bárbaras. isso se expressa na mídia, aí a gente volta, né? Foi essa volta toda para chegar no que você É aí que eu falava. vou te perguntar, então. Você está acompanhando a cobertura da mídia brasileira e internacional, algum canal de fora? Porque assim, o que eu tenho visto assim, é uma coisa absurda, que não tem nenhuma lógica, e aí de novo você esbarra na teoria da conspiração. O que é? A mídia está mancomunada com os estados, aí tem o tal do deep state, né? Quando você fala vamos avançar para controlar o Heartland, você precisa de um grupo operando durante décadas, os governos passam, as pessoas passam e essa ideologia vai lá, eles vão tentar a adesão de pessoas que pensam como eles para atingir aquele objetivo, né? Eu fico em dúvida. O que eu vejo no Jornal Nacional que eu preciso acompanhar, porque é o que as pessoas veem, é onde elas estão se informando, né? O que está ali é desinformação do jornalista, falta de formação. Ele não lê, não tem tempo para o que eu vejo, eu sou jornalista, né? Não tem tempo para ler um livro de 500 páginas sobre esses assuntos todos para poder parar, para pensar e desenvolver um raciocínio lógico. Quem é que vai ter tempo, fazendo uma cobertura diária, de ter uma entrevista de 1h30 com uma pessoa como você, para te dar uns insights, né? Citar algumas obras e tal. Então, a minha dúvida é desinformação que vai do repórter que está na ponta até o editor do jornal, vem uma ordem lá de cima, porque os bancos que controlam as empresas e os jornais e tal, e tem que ser assim, ou é um americanismo exacerbado, você pega ali todas as declarações do Departamento de Estado e da Casa Branca, imediatamente entram e aquilo passa a ser verdade. Qual é a leitura que você faz dessa cobertura aí? E todo mundo virou especialista, né? Uma loucura. Carlos, eu não vou me atrever a tentar explicar para você como é que funciona a dinâmica dos meios de comunicação. Essa é a sua área, aí você é um especialista, aí você tem que me ensinar. Mas o que eu posso, como é que eu posso interpretar isso, né? Quando eu estou falando para você da geopolítica, eu estou colocando para você, isso é uma ideologia, entendeu? Isso é uma ideologia formadora, isso é uma ideologia legitimadora, isso é uma ideologia inspiradora de política externa e de ações internacionais de governos. Ainda que os seus próprios operadores não tenham tanta consciência disso, certo? Então, eu acho que a imprensa, o que acontece, né? As potências hegemônicas do mundo, elas evidentemente impõem a sua ideologia hegemônica também, certo? E essa ideologia hegemônica, ela é absorvida e reproduzida, no caso, aí, por esses meios de comunicação. O que eles estão fazendo eles estão reproduzindo essa ideologia de forma pontual, de forma fragmentada, de forma inorgânica, né? Eles não vão fazer aquela empresa, né, jornalística aí, a mais importante que tem aquele canal News, certo? Eles não vão fazer ali, botar os seus apresentadores explicando as teses de Ralph Mackinder, né? Eles não vão fazer longas digressões sobre a teoria do Heartland, da Ilha-Mãe, entendeu? Do papel da Eurásia nas projeções geopolíticas. Eles não vão fazer isso. No máximo, vão chamar o cara, os caras falam o que eles querem, eles vão deixar o cara falar. Se falar que não, vão cortar o cara e vão dizer que ele não sabe nada, como aconteceu aí. Então, para mim, é a projeção dessa ideologia dominante, entendeu? No plano da ação jornalística, que, da forma como é operada, né, pode corresponder muito bem a essa caracterização feita, né, por esse estudioso, eu nunca me lembro do nome, do sobrenome dele, Pedro Lerner, né? Do Pedro Lerner, sobre a questão da guerra híbrida. Piero Lerner. Piero Lerner, desculpa. Né? Eu gosto muito do trabalho dele. Acho que pode ser, o conceito ele é um conceito, né? uma criação, mas eu acho que o conceito de guerra híbrida se aplica bem a isso, né? Quer dizer, é conveniente
que esse tipo de leitura seja veiculada. É conveniente que as pessoas, né, adotem essa perspectiva, que leiam as coisas dessa forma, né, que vejam, porque o problema é a demonização de um lado em detrimento do outro. Ali não tem lado. O governo russo atua de acordo com a tradição russa de uma potência, entendeu? Que precisa se expandir, que precisa ter fronteiras seguras, que precisa ter um cordão de segurança em torno de suas fronteiras. Isso não é de agora, isso não é do tempo da União Soviética, isso vem das origens do Estado russo. É claro que experiências vividas mais recentemente, como, por exemplo, as invasões que a União Soviética sofre depois da Revolução de 17 e a agressão que ela sofre da Alemanha hitleriana e seus aliados, né? Não foi só a Alemanha, não. A Bulgária, a Romênia, a Hungria, tudo isso mandou tropa para o território da União. Além de ceder os seus territórios, mandaram tropas também para atacar o território da União Soviética em 1941. Então, isso faz com que exista essa percepção na sociedade soviética, nas suas elites políticas, nos seus tomadores de decisão. Então, atua também como uma potência, né? Eu diria para você o seguinte, Carlos, se eu tiver que me posicionar sobre... É o seguinte, essa guerra é uma tragédia, né? Eu sou a favor de quem? Da Rússia ou da Ucrânia / OTAN? Eu sou a favor de acabar com a guerra. Eu sou a favor dos povos, sou a favor do povo ucraniano, sou a favor do povo russo, entendeu? Do povo de Lugansk, do povo de Donetsk. Sou a favor dos povos do mundo. Essa guerra não serve aos interesses de nenhum dos dois. Certo? Agora, para nós aqui no mundo ocidental, o que significaria uma vitória da OTAN? Seria péssimo, porque consolidaria a tendência a um poder hegemônico unipolar no mundo. Ao passo que uma não derrota definitiva da Rússia, né, cria a possibilidade de um mundo menos unipolar. Isso para nós aqui. Não, mas se eles avançam ali, daqui a pouco estão as portas da Índia, da China, e aí vai parar onde? Não, isso quer dizer, para os povos da Rússia, para os povos do entorno, a percepção já é completamente diferente, né? Porque eles têm na sua memória um império czarista, né? Um cárcere dos povos, entendeu? E estão vivendo hoje uma Rússia que volta a ser... O Putin não se inspira na União Soviética, ele se inspira um pouco na época do Stalin, mas o olhar dele é para a Rússia dos czares. Ele não é revolucionário, ele não é internacionalista. Inclusive, ele detona, né? Acho que é o Khrushchev que Total, entrega a totalmente. Crimeia e tal. Ele fica... Aquele pronunciamento de 1 hora que ele fez, ele fala, não sei porquê, foi um erro, ele entregou lá, mas não deveria. Ele desanca o Lenin, ele é anticomunista. Se ele fosse comunista, ele precisava ter o Partido Comunista da Federação Russa, que faz oposição a ele. No entanto, converge em certos momentos em matéria de política exterior, com uma situação como essa, por exemplo. A OTAN não pode. Se há uma guerra entre a Rússia e a OTAN, o resultado lógico dessa guerra, com uma vitória da OTAN, seria simplesmente a transformação da Rússia numa espécie de colônia. Como acontecia na época de Yeltsin. Isso não é uma coisa fora de... O que era a Rússia no tempo do Yeltsin? Presidente bêbado, doente. E que entregou completamente o país, que desmontou o Estado Nacional, né? Que acabou com o poderio. A Rússia nunca, desde a época do Ivan, no século XVI, ela nunca foi tão irrelevante quanto na época do Yeltsin. Ele destruiu a potência russa no plano internacional. Entendeu? Se tivesse continuado, se esse grupo não tivesse, esse grupo nacionalista, conservador, autocrático, né, e tudo mais, não tivesse ascendido, a Rússia hoje ia ser o quê? O que ela ia ser? Dá para imaginar? Entendeu? Então, assim, a guerra é uma tragédia. Eu acho que quem é minimamente responsável não tem que torcer por um lado nem pelo outro. Não tem que torcer pela guerra, né? Porque essa guerra é um perigo. Eu falei para você que o momento de maior tensão na época da Guerra Fria foi a época da crise dos mísseis de Cuba, né? Em relação a essa crise que o Iron Maiden vai fazer aquela música 2 Minutes to Midnight, né? 2 minutos para meia-noite. Meia-noite é a guerra nuclear. Ok? Então, assim, eu não sei se a gente está a 2 minutos de uma guerra nuclear, não, mas a gente pode estar
se aproximando perigosamente dela, porque seria a possibilidade de uma confrontação aberta pela primeira vez entre potências atômicas, coisa que nunca aconteceu. É uma área sensível para o planeta, onde você tem arsenais atômicos. E a Rússia está tomando as usinas nucleares ali, né? Inclusive, Exatamente. naquela Isso entrevista só... coletiva que ele deu ao lado do Macron, e depois ele repetiu praticamente as mesmas frases na coletiva junto com o chanceler alemão, ele falou, olha, eu não quero uma guerra e vocês também não querem. Agora, vocês estão... Não é a Rússia que está indo, vocês é que estão vindo. Agora, eu sei que o poderio russo ele não se compara ao poderio militar combinado dos países da OTAN, mas nós somos uma potência nuclear e em alguns dispositivos nós estamos até um pouco mais avançados do que vocês. E se vocês não pensarem bem, vocês serão arrastados para uma guerra, todos vocês, e vocês não vão ter tempo nem de piscar. Existia um conceito na época da Guerra Fria que era mutual, assured mutual destruction, destruição recíproca assegurada, que era o cenário de uma eventual guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos, os dois blocos, os dois pactos militares, entendeu? Nunca, a não ser no caso da crise dos mísseis de Cuba, se chegou tão perto de um cenário como aquele, tá? Aí, qual é o contraponto disso? Pô, uma guerra dessa não está no cálculo de ninguém. Não interessa a ninguém, né? Só se os malucos, tipo olavistas, os conspiracionistas mais tresloucados, os lunáticos mais que existem, que estão por aí, estivessem à frente desses governos, a gente, né, quer dizer, eles calculariam o risco disso aí. Então, essa possibilidade não está no cálculo de ninguém, não está no plano de ninguém, não está na agenda de ninguém. Ninguém vai entrar numa guerra de destruição recíproca. Ninguém vai jogar o jogo de soma zero, como se diz no estudo das relações internacionais. Certo? No entanto, Carlos, essa é a boa notícia, né? A boa notícia é que ninguém é maluco para querer bancar um negócio desse. Isso é a boa notícia, mas tem a má notícia, né? Normalmente, quando você começa um conflito e ele atinge grandes proporções, você não sabe como ele vai terminar, né? Quando Hirohito autorizou a invasão da Manchúria, em 1931, ele não imaginava que o conflito ia terminar com 2 bombas atômicas caindo no arquipélago japonês, certo? Quando Hitler invadiu os Sudetos, em 1938, ele não imaginou que aquele conflito estava começando ali, né? Terminaria 7 anos depois com a bandeira soviética na estátua da Germânia, ok? Então, embora não esteja no cálculo... Bom, quando o governo da Áustria exigiu do governo da Sérvia a entrega dos assassinos do arquiduque Francisco Ferdinando, ele imaginava que aquilo ali estava anunciando... Quando o Lawrence da Arábia conduziu os árabes lá no deserto... Exatamente. Você não sabe, cara. Quando os acontecimentos... Uma guerra sai do controle. Ninguém controla uma guerra. Ninguém controla uma guerra. Então é melhor não começar. Porque se começar, nunca se sabe como vai terminar. É uma guerra restrita, por objetivos restritos, é só para acontecer aqui, é só para... Quando se declarou a Primeira Guerra Mundial, ela foi recebida com festas nas principais capitais europeias, porque era para ser uma guerra rápida para acabar com as pendências que existiam na Europa. Pendências criadas, por exemplo, pela Guerra Franco-Prussiana, entendeu? Os conflitos entre a Alemanha e a Rússia. Então, era para ser uma guerra rápida, para resolver logo os problemas, entendeu? Por isso que foi recebida com festa, com comemoração. Todo mundo sabe no que deu. Entendeu? Então, assim, olha, maluco é quem fica alimentando essa guerra. E a imprensa, que está jogando combustível nisso aí, entendeu? Está realizando uma ação deslocada. Tá? Está fazendo, talvez, sem saber, o papel dos piores conspiracionistas, os piores malucos da nova ordem mundial. Tá? Não é responsável, não é consequente jogar a lenha na fogueira desse conflito para nenhum dos lados. A minha posição é taxativamente, né, e incondicionalmente pelo fim desse conflito. Né? Que cessem as operações militares, que voltem à mesa de negociações,
e se procurem as soluções efetivas e necessárias para acabar com essa guerra, sabe? Os patifes, desculpe usar essa expressão, que estão hoje utilizando meios de comunicação para assolar, né, para botar lenha na fogueira, para disseminar o ódio contra que parte for, para alimentar esse conflito, estão, entendeu? Assumindo uma posição, né, que pode custar muito caro. Eu, sinceramente, não quero testemunhar isso. Tomara que se resolva logo, né? Muniz, algum ponto aí que a gente deixou... Claro, deixamos milhares de pontos em aberto, né? Assim, estamos aqui há quase 2 horas. Eu acho que a gente depois pode combinar outras conversas aí, porque assunto não falta, né? Se você tiver interesse, eu queria falar mais aí, não deu tempo hoje, marxismo cultural, que é outra conversa interessantíssima e tal, né? Então, Muniz, muita coisa ainda pendente, mas a gente já deixa aqui amarrado conversas futuras sobre esses temas e obrigado pela entrevista. Foi um prazer muito grande, né? E sempre que precisar, eu puder ajudar em alguma coisa e você tiver paciência para ouvir meus devaneios, você pode contar comigo. Tá bom, eu prometo que da próxima vez não vou tentar atrapalhar tanto aí e não tirar você da linha de raciocínio. Que isso.